Olá pessoal, bom dia. Eu estou fazendo um vídeo aqui a pedido de alguns professores com respeito ao formulário que a gente põe lá no Teams, né? Usar o Forms do Teams para acrescentar lá nas tarefas, né? Com alguma atividade para os alunos, tá bom? Vou fazer bem passo a passo, vagarosamente, para que todo mundo possa entender, tá? Espero colaborar. Bom, a primeira coisa que você faz é logar na sua conta da Microsoft, tá? E a minha já está aqui, eu vou entrar na conta da Microsoft, ela pede a senha já está aqui memorizada, você digita a senha e entra na sua conta da Microsoft. Quando você entrar na sua conta da Microsoft, ele vai apresentar, né, os vários aplicativos que ela tem lá. E um deles é o Forms, tá bom? Se ele não estiver aqui na sua área, você pode achar ele por aqui também, tá bom? Ó, o Forms está aqui, ou se ele não estiver aqui ainda, você vai aqui em todos os aplicativos, ele vai abrir e você vai achar o Forms ali, tá bom? Então, como o Forms já está aqui, eu vou clicar nele, tá bom? Vou clicar em Forms. Como eu falei anteriormente no outro vídeo, o bom é que a gente já tenha num aplicativo do Word, né, as perguntas que você quer pôr no form, tá? Para ficar mais fácil e mais rápido, tudo bem? Hoje eu vou explicar alguns tipos de perguntas que pode ser feito, então isso pode ajudar muito, aí vai depender da sua disciplina e a forma que você pode abordar esse questionário nesse formulário, tá bom? Vou voltar lá então, no Forms. Quando eu abrir, né, ele já me traz, que eu abri o Forms, ele já me traz alguns forms que eu tinha já feito, mas eu não vou usar nenhum desses daqui. Eu poderia aproveitar até para uma nova turma se fosse condizente. Mas aqui nós estamos querendo criar um novo formulário. Então eu clico aqui em novo formulário. Ele já me pede o título desse formulário. Então qual que vai ser o título? Como eu já tenho, eu já fiz lá no Word, o título está aqui, ó. Só um exemplo, tá? A importância do planejamento. Então eu copio, vou lá no Form e colo lá. Ele me pede uma descrição desse tipo de atividade que eu vou passar. Também já fiz lá no Word, né? Eu vou copiar. Vou copiar e vou lá no Forms e vou colar a descrição, tá certo? Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui, tá vendo aqui, ó, inserir uma imagem relacionada a esse tema, eu posso inserir para deixar o form mais bonitinho. Então eu vou lá, clico na imagem, ele vai pedir para eu inserir uma imagem ou buscar uma imagem na internet, tá? Se eu quiser, eu posso carregar uma imagem que já está no meu computador. Então eu vou lá em carregar, ele vai abrir o meu computador e aqui eu posso achar uma imagem aqui. Eu vou colocar qualquer imagem, tá bom? Eu tenho uma imagem aqui da administração, eu vou clicar nela e vou abrir. Ele já insere para mim lá, ó, lá a imagem da administração, a importância do planejamento das empresas. Então eu estou com um título, uma imagem no título, estou, né, com a descrição do form, né, o que a atividade vai propor, e aí eu já começo aqui, vou adicionar a primeira questão, tá bom? A primeira questão nossa, eu planejei aqui, que vai ser o quê? Uma questão com texto, com resposta curta, tá? Vou voltar lá no form então, eu vou clicar em adicionar. Ele me dá a opção lá, ó, de pergunta, com opção que no nosso caso é uma pergunta com texto. Então eu vou clicar nessa pergunta, tá? E ele me fala, ó, é resposta longa? Não, não é. Então eu não vou nem clicar em resposta longa porque não é. Eu vou pôr só como obrigatória, que o aluno tem que obrigatoriamente responder, e eu vou pôr a pergunta lá. Qual que é a pergunta que eu fiz? Vamos lá. É uma coisa simples, ó. Qual é o seu nome completo? Então eu vou copiar essa pergunta e vou lá e vou colar lá a pergunta. Qual o seu nome completo?
vai ser uma resposta simples, então ele com uma linha ele consegue. Fechou a pergunta, tá? Vou adicionar em novo. Agora já vou para a questão 2. O que eu quero na questão 2? Vamos lá no Word, vamos ver qual que é. A questão 2 é uma questão com opção de resposta correta, tá? E ela vai ter 4 respostas. Então eu vou voltar lá, eu vou escolher opção, tá? Qual que é a pergunta? Eu já fiz lá no Word, ó. Qual o seu módulo? Vou copiar e volto lá e vou colar lá. Tá lá, qual o seu módulo? Então eu tenho a opção 1, qual que é? Eu vou lá no Word, eu poderia escrever sem copiar e colar, né? Primeiro módulo, vou copiar e vou colar lá. A segunda opção, segundo módulo, né? Eu vou copiar e vou colar lá. Aí ele tem 2 opções, mas só você pode criar mais, ó. Criar outra opção, que seria o terceiro módulo. Vou clicar lá, copiar. E vou voltar lá, vou colar. Tem mais uma opção ainda, porque tem curso, tem 4 módulos. Quarto módulo, vou copiar, vou voltar lá e vou colar. Está feita a nossa pergunta. Qual é o seu módulo? Ele vai ter a opção de clicar em um desses módulos. Então, quer dizer, uma pergunta com já uma opção para ele selecionar. Tá certo? Vamos a outra pergunta agora. Adicionar uma nova pergunta que seria a terceira. Como que vai ser essa terceira pergunta? A terceira vai ser opção de resposta errada. Vai ser uma resposta errada que eu quero, tá? Então eu vou copiar a pergunta. Só um exemplo, viu, gente? Vou copiar. Vou lá no form. Vou colar a pergunta. E aí eu vou nas opções. Olha lá. Vou pôr aqui. O planejamento é a opção 1. Vou copiar. Vou lá. Vou colar. A opção 2 é a outra resposta. Vou copiar. Colar. A opção 3, vou adicionar uma outra opção. Vou copiar. Vou colar. Opção 4, vou adicionar mais uma. Vou copiar. E vou colar lá. Está feita a nossa questão 3. Então, ó, dentre as afirmações abaixo, qual é errado? Ou qualquer outra pergunta nesse sentido. Então o aluno vai ver qual que é errada e vai clicar aqui e deixar selecionado. Tá certo? Bom, vamos para mais uma pergunta. Qual que é a próxima pergunta? A nossa próxima pergunta é texto com resposta longa. Então eu já vou copiar a pergunta. E vou lá. Então eu vou adicionar, ó, texto. E aí eu já clico em resposta. Ela é obrigatória da mesma forma, só que ela é resposta longa. Você pode ver que a área de resposta aumentou. Então eu vou lá colar a pergunta. Então lá, diante do texto apresentado, responda qual a importância do planejamento para o setor varejista. Então a pessoa vai ter que descrever aqui o que ela entendeu tudo, tá bom? Você pode inclusive inserir aqui, né,
um texto ou qualquer um texto, uma imagem que tenha um texto ou qualquer coisa assim, tá bom? E aí já está feita a nossa quarta questão. Aí a próxima pergunta que a gente vai pôr aqui é para criar um, quer dizer, clique no link. Então eu vou copiar a pergunta e vou colar lá. Clique no link é uma pergunta de texto, ó. Ele está falando clique no link, vamos colar a pergunta lá. Olha lá, clique no link, tal. E responda qual os 3 tipos de posicionamento estratégico existentes nas empresas, tá certo? Eu sei que isso vai ser uma resposta longa, então eu vou pôr uma resposta longa, tá? Quer dizer, ele vai clicar no link ou ele vai copiar e colar no navegador dele e vai ter a opção dele responder lá, tá certo? A próxima pergunta, que a gente chama uma pergunta de relação de escala. Com relação aos tipos de planejamento, responda. Então eu vou copiar a pergunta. Escala está aqui, gente, ó. É esse link aqui, ó, Likert. Você clica nele, tá bom? E aí a escala, eu vou colar lá já a pergunta para a gente entender melhor. Olha lá. Com relação aos tipos de planejamento, responda. Tá lá. Então o que eu vou pôr aqui? Do lado de cá os tipos de planejamento, tá bom? E do lado de cá eu ponho outra opção aqui. Então vou pôr aqui, tipo de planejamento. Vamos ver aqui o que eu pus aqui, que eu já deixei. Bom, não coloquei ainda, mas a gente pode pôr lá. Que planejamento que eu vou pôr aqui, ó? Vou pôr o planejamento estratégico. Aqui eu vou pôr o planejamento tático. E aqui no terceiro, opa, errei, tático. E no terceiro, planejamento operacional. Tá? Aqui em opções, o que eu posso pôr na opção? Em se tratando do estratégico, né? Ele é a longo prazo. Ele é, opção 2, curto prazo. Ele é, opção 3, médio prazo. Só um exemplo, viu, gente? Pode ser qualquer outro tipo de coisa. Ah, eu não tenho mais opção. Ou eu posso pôr aqui, ó, não tem prazo. Ah, não tenho mais opção. Eu vou aqui na quinta, ó, e clico no lixo aqui, ó, na lixeira, excluiu. Aí só ficou com 4. Se eu não quisesse essa daqui, eu clicaria aqui, clicaria na lixeira. Mas eu vou deixar assim. Então, na realidade, a nossa questão é essa, ó. A pergunta, com relação aos tipos de planejamento, responda. Planejamento estratégico, ele é longo, curto, médio prazo ou não tem prazo? Então o aluno vai selecionar qual opção. Com relação ao tático, também o que é. E com relação ao operacional, também o que é. Tá bom? Então, ó, a sexta pergunta, tá certo? E você pode também, na sétima pergunta, colocar um texto, tá? Mas assim, um texto com uma figura, tá? Eu vou tentar achar aqui um texto com uma figura. Então vamos lá. Eu vou inserir uma imagem, tá certo? Vou carregar essa imagem do meu computador, tá? Vou tentar achar uma imagem aqui que eu tenha no meu computador.
Olha lá, achei uma imagem, desculpa a demora, mas eu precisava lembrar onde estava, e inserir essa imagem. Olha lá, ele carregou a imagem. Aqui na pergunta, né, eu posso pôr aqui, com relação ao texto da imagem, responda não, vamos por assim, comente o que você entendeu. Essa resposta, logicamente, vai ser longa, então tem que clicar em longa, e está feito, gente. Olha lá, a nossa 7ª pergunta é uma imagem com uma coisa. Você pode aqui também, né, tá vendo em editar aqui, ó, olha o tamanho que saiu a imagem. Eu posso vir em editar aqui, tá bom? E ampliar essa imagem, ó, deixar ela grande, ó, ela tá no pequeno, eu posso deixar ela grande, ó. Olha lá, ó como que ela ficou. Agora o aluno consegue, né, visualizar essa imagem maior, ó, com relação ao texto da imagem, comente o que você entendeu. Aí ele vem aqui na resposta e responde, tá? Pessoal, tem ainda a questão de data. Se você quiser colocar uma pergunta com data, ó, eu venho aqui com data, tá? Posso pôr lá uma coisa simples. Qual a data de hoje? Aí você pode ver que aqui já está falando, ó, insira a data no formato dia, dia, mês, mês, ano, ano, tá bom? Ele vai selecionar, tá? Uma vez feito isso aqui, o seu questionário está pronto, gente, tá? Ó, você pode ver que o link aqui embaixo já está em azul, ó, para ele clicar aqui na resposta 5. Então nós temos lá uma introdução e eu incluí uma imagem, né? A pergunta 1, que é um texto com resposta curta, a pergunta 2, né, que é uma com opção, o aluno clica na opção que ele quer. A pergunta 3 também é uma com opção, só que a opção errada, então ele vai ver o que está de errado aqui, ele vai clicar na errada. Na 4ª é um texto com a resposta longa. Na 5ª é uma pergunta, né, que ele tem que ver um link e depois dar o posicionamento dele aqui, o comentário dele sobre esse link, tá? Você pega esse link lá no YouTube ou onde você quiser, tá certo? A 6ª, né, com relação ao tipo de planejamento, você põe e dá as opções para ele clicar, tá? Lateralmente. É bem legal para fazer isso também. E na 7ª, a gente incluiu uma figura, tá certo? E diante dessa figura ele vai ter que responder alguma coisa sobre esse texto abordado. Na 8ª, uma pergunta só com data, só para a gente complementar. Bom, acabou o seu formulário. Acabou o seu formulário, o que você vai fazer, gente? Ó, você vem aqui, você pode compartilhar esse formulário. Só que antes de você compartilhar, você pode vir aqui nesse botão e configurar o seu formulário, tá? Vamos lá, ó. Clico em configuração, tá vendo? Ele aparece aqui, ó. Somente pessoas da minha organização podem responder. É isso mesmo, tá certinho. Registrar o nome do aluno, tá? Sim, vai registrar uma pessoa, uma resposta por pessoa. Vamos clicar, porque senão o aluno vai querer responder mais de uma vez. Não é o que a gente quer, uma só. Como ele vai estar logado no e-mail da institucional, só uma resposta dele será válida. Quando ele enviar o questionário, ele não pode enviar de novo. Opções de resposta. Acertar resposta. Você pode pôr uma data de início para funcionar, vamos dizer, agora são 13h46. Ó, ele já marca para mim a partir do dia 4/5 das 14 horas. Beleza, posso deixar assim ou agendar uma coisa mais para frente. A data do término, ele também me dá uma opção. Vamos dizer assim que eu vou pôr lá dia 15 de maio, que é o final do nosso primeiro POAD. Olha, 15 de maio, vou pôr lá. Se eu puser às 23h59, ele não dá essa opção. Ele dá até às 23h30.
Então você pode fazer o quê? Ou você deixa às 23h30, ou você põe o dia 16 às 0 horas, que é praticamente a mesma coisa, tá? Então, ele tem até o dia 15, no último minuto, né? 16h para, tá bom? Você pode também, se for um tipo de uma avaliação, até, eu não vou clicar aqui, mas ordenar essas perguntas do jeito que elas fizeram aqui, de 1 a 8, eu poderia mandar ela ordenar aleatoriamente. Por quê? Para um não colar do outro. A pergunta 1 não vai ser a mesma para o outro formulário do outro aluno. Então elas vão ordenar aleatoriamente, tá? Não é o nosso caso aqui, mas se quisesse poderia pôr também, tá? Aqui é legal, ó, personalizar em mensagem de agradecimento. Por padrão ela vem lá, ó, sua resposta foi enviada. Você pode mudar isso aqui. Você pode pôr lá, caro aluno, obrigado pela sua participação. Bom, quando ele enviar esse relatório, ele vai receber essa mensagem lá, tá bom? E aqui embaixo, ó, quando ele enviar, você quer que envie um recibo para o e-mail dele? Eu quero, para ele saber que ele enviou e confirmar que ele enviou. E eu também quero receber um e-mail de que essa resposta dele foi enviada para mim. Então, ó, essas são as configurações que você pode fazer, tá certo? Aí é só ir olhando o vídeo, voltar passo a passo, tá bom? Acabou, tá tudo bonitinho, você pode compartilhar. Você vai clicar aqui no compartilhar, tá vendo? Ele tem um link aqui já, ó. Se você der copiar, ele já copiou aquele link da URL dele, né? Ó, vou até colar lá no Word lá que a gente fez, ó, depois da questão 6 lá, vou colar aqui no Word. Você vê que a gente colou, ó, vou colar, olha lá, o link. Esse é o link daquele formulário nosso. Esse é o link que você vai disponibilizar lá na aba tarefa para ele poder fazer esse questionário. Ou disponibilizar até no chat lá, ou disponibilizar lá na guia geral do Teams, né? Aí fica à vontade do professor, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer coisa pode entrar em contato, tá? Um abraço para todos.